Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, avisem aí através dos comentários. E aí, turma, beleza? Que bom, que maravilha, ótimo, excelente. Olha, hoje é sexta nada, hoje é terça-feira, que bom, ótimo, aninho começando. Vamos trocar uma ideia rapidinho sobre um assunto aqui que eu gosto, quero falar com vocês agora. Vamos lá, um monte de gente me escreveu nas caixinhas, eu pedi, tema da live, né? Tema da live de hoje, tema da live de hoje. Aí tá lá na caixinha, pô, maneiro, tá? Legal, hoje vocês arrebentaram, beleza? Hoje vocês arrebentaram. Um monte de temas legais aí, vocês pediram falar. Exatamente, hoje tem aula, né? Hoje tem sessão do Doença do Espírito. Quem entrou, quem não entrou tá fora, ok? Hoje 3 da tarde, daqui a pouco eu vou estar com vocês, beleza? Ótimo, beleza. Muito bem, muito que bem, muito que bem. Vamos nessa. Olha só o que eu quero falar com vocês é o seguinte. Um monte de gente perguntando sobre coisas existenciais nas caixinhas agora, pedindo conselhos, etc. Aí o pessoal acha assim, que não falar de política é meu ovo. Vira presidente do país, Doc. Tá bom, mas não é hora. Karma. Beleza? Beleza. Então eu queria falar para vocês uma coisa. E o pessoal falando de coisa que tem a ver com religião. Não quero falar de religião com vocês, não, mas só vou falar sobre uma coisa que é um assunto. Tô gravando. Vou falar de um assunto sobre religião, beleza? Mas não é bem religião, ok? É o seguinte. Então tem o pessoal aí falando, né, disso, de fé, etc. Pessoal, vamos lá. Entre todas as pessoas que eu já conheci, para não dizer, né, 100%, né, das pessoas que eu conheci, que tem fé, tem religião e que se relacionam com Deus, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, ó, tem um pessoal que não pede nada para Deus, isso é esquisito, tá? Então Deus tem que pedir coisa para Deus, né, etc. Agora, eu quero falar exatamente uma coisa, é uma pergunta, quantos de vocês pedem para Deus ou já pediram para Deus para ficar mais inteligente? Isso é uma boa coisa para pedir para Deus, tá? Pedir para Deus para ficar mais inteligente. É uma coisa que em geral não vejo, tá no... Pede saúde, né? Pede paz, pede força, sei lá, pede para ser pontual, sei lá, pede, né? Pede dinheiro, acho bom também pedir dinheiro, etc. Assim, pessoal que pede para ficar mais inteligente, pedir inteligência mesmo para Deus, ó, ficar mais inteligente, cara. Porra, isso é fundamental. Esse negócio que tu tinha que pedir todo dia para ficar mais inteligente, porque uma grande parte das dúvidas que eu recebo nas caixinhas, e dos meus pacientes mesmo, dos meus alunos, dúvidas de como lidar com a mulher, como lidar com o filho, são dúvidas que vêm, a origem de não estar entendendo o que está acontecendo, né? Quando você não está entendendo o que está acontecendo, naturalmente ou necessariamente você vai ficar desorientado, né? Naturalmente, necessariamente você vai ficar desorientado, porra. Então, essa coisa, ela é fundamental. Olha só, as grandes complicações da vida, ou para não dizer todas as complicações da vida, elas vêm um pouco, sim, da falta de inteligência mesmo, né? Vem da falta de inteligência, vem da falta de você conseguir estar na realidade, conseguir fazer conexão de causa e efeito, o que não, olha só, atenção, o que não menosprezem. Uma boa parte das pessoas adultas não consegue conectar causa e efeito, não consegue entender que as consequências muitas vezes têm origens bastante padronizadas. Assim, pelo ato de fazer as mesmas coisas, de esperar as mesmas coisas, e o caralho, você vai ter os mesmos resultados sempre, né? Não tem muito mistério. E aí, não pode ter pudores de pedir inteligência. Quando eu falo inteligência, não fala sabedoria, não. Sabedoria, tem que ser uma pessoa sábia. Tá bom, pede o que você quiser. Eu tô inteligência mesmo, você é uma pessoa inteligente. Entendeu? É inteligência. Inteligência, assim, olha, inteligência de tudo mesmo. Porra, sei lá, saber matemática, né? Saber entender uma história, conseguir entender piada, conseguir fazer conexão de causa e efeito. Porra, isso é fundamental. Eu já fico pensando assim, como é que as pessoas chegam na vida adulta e não sabem matemática? É um negócio assim escandaloso, no fundo. Quer dizer, a matemática, por exemplo, estou falando de coisas bem concretas, tá? Coisas bem concretas mesmo. Você tem que ter mais ou menos uma orientação. Matemática, ela é um pouco o recorte do real, né? Quer dizer, se você não tem mais ou menos uma ideia da matemática, cara, você está meio desorientado no mundo. Então, assim, olha, conselho do Doc, peça inteligência. Quando você pede inteligência, estranhamente, tu começa a ficar mais inteligente. Quando você começa a ficar mais inteligente, você começa a entender melhor a unidade do real. Quando você começa a entender melhor a unidade do real, tu começa a estar mais orientado na vida. Quando você começa a estar mais orientado na vida, a chance de você fazer merda, de você confiar em quem não deve, né, de não tomar as decisões na hora certa, elas começam a diminuir, porra. Né? Começa a diminuir. Então, uma parte dos sofrimentos humanos, né, ou sofrimento no final das contas, né, mas uma parte assim das cagadas no final das contas,
elas vêm de não conseguir ler a realidade, não conseguir fazer uma leitura de realidade. Então, sei lá, a mocinha que está encantada com o príncipe lá, mas o príncipe dela já se viu, todo mundo já viu que o sujeito não presta, né? Ou que o sujeito é mole, ou que o sujeito está querendo usá-la, ou que o sujeito, né, não vai para frente. Olha, precisa de inteligência, porra. Precisa de inteligência, você está entendendo? A inteligência conecta causa e efeito. Olha, não é isso aqui, né? A gente se desentende, eu estou sofrendo, porque ele é assim. Isso é importante pedir para ficar menos burro. Perfeito, Isla. Assim, para ficar menos burro, Deus me faz menos burro, me faz mais inteligente mesmo. Eu consegui ler um texto e entender o que está escrito. Consegui ouvir uma notícia ou uma, né, sei lá, ver um filme e entender o que está ali no final das contas. É o que eu estava dizendo no outro dia no podcast. Falei, porra, isso é muito curioso. Com as pessoas, elas é falta de inteligência isso no fundo, né? Quer dizer, aí estou vendo lá o sujeito que diz que é roqueiro, né? Ele diz que é roqueiro, mas ele ouve pagode, né? O sujeito, ele tem um pandeiro em casa, ele tem um pôster do Belo, do Soeto, pendurado na parede, mas ele diz que é roqueiro. E aí o pessoal acredita que mas ele é roqueiro, não estou entendendo, mas ele é roqueiro. Eu falo, não, caralho, ele não é roqueiro, porra, ele é pagodeiro, ele está te dizendo o contrário. Ele só está dizendo, você está sendo enrolado, porra, né? Você só está sendo enrolado. Então, a falta de inteligência, ela, e sobretudo no Brasil, a falta de inteligência é uma praga, é uma doença em escala nacional. Né? A falta de inteligência em escala nacional. Você vê nossos índices, porra, nossos índices eles são muito tristes. É muito triste mesmo, quer dizer, o índice de letramento, o índice de capacidade de fazer cálculo matemático, o índice de conseguir, porra, tu dar uma ordem, a pessoa entender a ordem, ou pelo menos executar a ordem. É um negócio assim, terrível. Olha, é muito difícil, para não dizer impossível, você conseguir realizar as coisas na vida, você conseguir ser feliz, inclusive, eu diria, não tendo inteligência. Né? Não tendo inteligência. Então, assim, pedir para... Exatamente isso. Ainda mais que essa porra de febre de GPT agora, com a quantidade de pessoa que está ficando mais burra. Eu vi um estudo muito interessante esses dias dizendo o seguinte, era um estudo até bastante robusto, falando o seguinte, olha, as pessoas burras que usam o GPT, elas ficam mais burras. Eu já tinha dito isso. Eu falei isso lá antes do estudo sair. Eu falei, olha, claramente, quem é burro ficará mais burro com o GPT. E quem é inteligente vai dominar a cena. Foi o que eu falei. Olha só, eu disse lá atrás, ao passo que o Google, a Wikipédia, de algum modo democratizou o acesso ao conhecimento, né? De modo que democratizou o acesso ao conhecimento, isso foi advento da internet, né? Quer dizer, com a internet, com o YouTube, etc. Olha, democracia do conhecimento, né? As pessoas têm acesso ao conhecimento, né? Todo mundo pode agora, de algum modo, as pessoas podem saber mais matemática, podem saber mais geografia, podem saber mais história, pode saber o diabo que for, né? Tá lá, tem um monte de conhecimento disponível no Google, na internet normal. O GPT é o inverso. A inteligência artificial, ela faz o contrário. A inteligência artificial, se você não tem inteligência, se você não tem cultura, se você não tem conhecimento, você dá um input, ou seja, você faz uma pergunta burra para a inteligência artificial, naturalmente, pelo fato de você ser burro, e ela vai te devolver uma resposta burra, mas bem escrita. E aí você vai acreditar que aquela merda ali é a estrutura mesmo do conhecimento. Ao passo que uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem conteúdo, uma pessoa que já estudou o assunto, né? Ela vai receber uma resposta inadequada e ela vai, pelo menos, sentir o cheiro. Falar, isso aqui está errado, deixa eu perguntar de outro modo. Né? O que eu preciso saber, o que eu preciso conhecer. Então o GPT, isso é verdade mesmo. O GPT, digo, a inteligência artificial, essa de texto, né? Elas vão aprofundar, elas vão criar um hiato ainda maior entre as pessoas burras e as pessoas inteligentes. Tá? Foi o que eu falei. Né? Foi o que eu falei. Então, lá atrás, aí saem esses estudos recentes aí, simplesmente comprovando uma coisa que era bastante óbvia, né? Garbage in, garbage out. Né? Quer dizer, você botou lixo, vai sair lixo. A inteligência artificial ela vai funcionar assim. No Google era diferente, né? com as engrenagens de busca da internet é diferente. Você faz uma pergunta, ele meio que entende o que você deveria saber e te dá uma resposta. Agora o Google está fudido também, porque o Google só vem propaganda no início, né? Ele é uma engrenagem orientada à propaganda também, à publicidade. Então é muito simples, você vai ter que voltar a estudar. Olha que coisa louca, né? Vai ter que voltar a estudar, vai ter que voltar a estudar de modo sistemático os assuntos. Não tem jeito, voltar a estudar de modo sistemático os assuntos que importam para você. Filosofia, por exemplo, religião, por exemplo, história, por exemplo, temas da sua profissão, né? Ou temas sobre família, por exemplo, para ser uma mãe melhor, um pai melhor, o diabo 4, né? Usa aí, como falaram aí, usa aí a coisa do GPT para tu ver a merda que vai dar, né? Tu vai pro saco e não vai nem notar que tu tá no saco. Esta que é a coisa, né? Esta que é a coisa. Então, o que eu reparei, e reparei isso lá atrás, falei, olha só, do jeito que tá indo, meu irmão,
Eu entendo que teve uma febre de ninguém fazendo estudo formal, né? E era interessante mesmo, parecia que a coisa estava apontando para lá. O estudo formal, ele estava perdendo um pouco a função, no fundo mesmo, né? Quer dizer, a quantidade de coisa boa que tem na internet, você não precisa mais de estudo formal. Eu reparei isso lá atrás, já tenho 5 anos, falei, cara, do jeito que a tecnologia está evoluindo, o estudo formal ele vai ser cada vez mais importante para ser apresentado, para os conteúdos serem apresentados de modo sistemático, com todo o debate, com status questions, né, com o estado da questão, para quem se interessa por aquilo. Mas isso é óbvio, evidente, isso é arqui-evidente. Então, aquela onda que aconteceu, tem uns 15 anos para trás, né, de uma diminuição da procura por estudo formal de modo sistemático, isso vai inverter, ou seja, o pessoal que continuar acreditando nessa balela vai ficar cada vez mais burro. Só que vai ser o burro petulante agora, porque tem resposta. Eu vejo essa porra, eu acho uma das coisas mais ridículas, que eu não sei como é que a pessoa consegue ter capacidade de fazer isso sem sentir vergonha de si mesmo. Eu vejo isso, às vezes, em comentários de postagens de YouTube, de Instagram. A pessoa ela não consegue escrever mesmo a resposta, o comentário. São comentários GPT. Vocês já viram essa porra? Né? Pessoas debatendo, é um GPT debatendo contra o GPT. Eu já vi isso, é um negócio assim vergonhoso. Eu já vi não, mas acontece comigo, né? Quer dizer, pessoas me escrevem coisas que eu falo, aí a pessoa vai e manda um texto no direct por GPT. Eu falei, pô, irmãozão, escreve você, cara, eu não vou ficar discutindo com o GPT aqui. Não. Aí alguns já se acusam logo de cara, não, eu escrevi no GPT só pra organizar melhor. Eu falei, mas ficou uma merda, não organizou nada. É um texto vazio que não diz nada, bicho. Fala errado, mas fala você, porra, né? Pelo menos você tem uma chance de conseguir aprender a falar. Porque o GPT ele dá uma impressão ele dá uma impressão de estrutura. Na geral, são textos muito vazios, no fundo, né? Muito vazios. O texto de GPT tem uma voz de robô. Para quem é mais ou menos culto, puta que pariu, não consigo ler um texto de GPT. Aquela merda me dá uma agonia sem fim. Na largada, né? Então, assim, fujam desta porra. Peçam a Deus para serem inteligentes. Peçam a Deus para não serem burros. Isso é importante pra caceta. Né? Só tá autorizado a pedir para Deus para ser inteligente, né? Entendo, né? Vamos pedir para ser pessoa boa, para ser pontual, para ter caridade. Isso tudo é importante, evidente também. Agora, porra, pedir para ser inteligente é bom também, né? Aliás, acho fundamental, né? Pedir para ser inteligente, porque, porra, né? É muito triste a vida de gente burra, mas muito triste a vida de gente estar desconectada do real. É triste demais mesmo, né? Que as coisas vão dando errado, você nem nota que tá dando errado. E aí culpa os outros, aí fica desorientado interiormente, né? Aí a doença, né? Ela aparece, né? Aparece, né? Com várias manifestações, então é só isso. Beleza, turminha? Fique com Deus, um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.